É motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor, mesmo em pequeno número, mas é gratificante estar na presença do Senhor, porque o importante é que o Senhor Jesus esteja conosco. O Espírito Santo de Deus nos capacita a todo momento. Quero agradecer já a presença do irmão Raí, homem forte, sempre está nos ajudando. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus. Vou trazer uma mensagem, não vou me demorar muito. É a mesma mensagem que levei ali no culto, no povoado José de Holanda. Quero trazer também aqui para a igreja hoje, que foi o texto que nós lemos aqui no começo do trabalho, Lucas capítulo 12, verso 4, vou me ater só no verso 4 e no verso 5. Lucas capítulo 12, verso 4 e verso 5, que diz assim: E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vivemos dias em que as pessoas têm medo de muitas coisas: violências, doenças, crise financeira e opiniões dos outros, entre outras. E vivemos em um medo tão excessivo e por coisas banais. Por quê? Porque não conhecemos verdadeiramente o poder do Senhor. Quando nós não conhecemos, tudo nessa vida nos amedronta, nos coloca pânico. Mas esta passagem nos mostra a quem verdadeiramente devemos temer. E uma coisa interessante, que este medo não é um medo de pavor, mas é um medo de reverência, um medo de reconhecimento do senhorio do nosso Deus. E Jesus Cristo nos ensina algo surpreendente. Existe medo errado e um medo certo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar o verdadeiro temor. Muitas das vezes nós tememos, como foi falado aqui, alguns medos que a sociedade, o ser humano, ele sente. E às vezes pensamos ou tememos o inimigo de nossas almas. E pensamos que, quando diz aqui no versículo, mas mostrareis a quem deveis temer. Aí diz, devemos temer aquele que, depois de matar, pode lançar a nossa alma ao inferno. E podemos, numa rápida leitura, muitas das vezes, compreender ou entender que este medo é medo do inimigo de nossas almas, medo de Satanás. Mas não, a Bíblia Sagrada está falando aqui não é do inimigo de nossas almas, mas é do próprio Deus. Mas como falei, não é um temor de pavor, mas é um temor de reverência a Deus, um temor que vai lhe trazer para o caminho correto. Você vai ter reverência, vai ser obediente e vai ser uma pessoa abençoada em nome do Senhor Jesus.
E nós dividir aqui em alguns pontos e quero tratar sobre esses pontos. O primeiro ponto é: o medo dos homens é limitado. O medo dos homens é limitado. No versículo 4 fala: não temais os que matam o corpo. Isso é, nós não devemos temer o homem. O ser humano pode até ferir o corpo, pode perseguir, rejeitar e até matar, mas não tem poder sobre a alma. Muitas das vezes nós tememos o homem, medo de morte, medo de rejeição, como foi citado no começo, medo de ter a opinião do que os outros vão pensar sobre o nosso respeito. E muitas das vezes esquecemos de ter a reverência, de ter o respeito, de reconhecer a soberania do nosso Deus, o Deus que nos criou e o Deus que fez os céus e a terra. E nesse medo, nós vivemos errado, uma forma errônea de se viver. O medo dos homens paralisa, mas não define o nosso destino eterno. Muitos deixam de viver a fé por medo da opinião dos outros. Porque nós vamos pensar, muitos deixam de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, por medo do pensamento dos colegas, dos amigos, entre aspas, das pessoas que vivem ao nosso redor, dos familiares, porque vão dizer: já vai virar um doido, ou já vai virar uma pessoa alienada. Mas quando nós esquecemos esse medo, deixamos a opinião dos outros não influenciar a nossa vida e passamos a conhecer a verdadeira verdade sobre a palavra de Deus, quem verdadeiramente é o que nos dá a vida, aquele que nos capacita, aquele que, como foi dito aqui, se entregou na cruz do Calvário para que possamos viver. Nada, quando nós entendemos isso, a opinião dos outros não vai influenciar em nossas decisões. O medo não vai nos influenciar ou nos incomodar de reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós não vamos perder a salvação eterna e o direito de estar ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Em todo momento, quando nós estivermos com medo, nós podemos então entender que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Mas quem é que diz que está do nosso lado? O próprio Deus, quando ele fala lá para Josué, capítulo 1, verso 9, ele diz: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. É o próprio Deus que diz que vai estar conosco por onde nós andarmos. Então, esse medo não pode nos paralisar de tomar as decisões corretas, de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Entenda que a opinião dos outros é válida, sim. Você pode ter uma opinião de alguma pessoa que você admira, mas não podemos esquecer que o que vale mesmo é a palavra de Deus, porque ela é o guia para a nossa vida espiritual. Glória a Deus, aleluia.